Fala pessoal, tudo belezinha? Aqui quem fala é o professor Yuri e hoje vamos finalizar a nossa playlist referente à análise combinatória, né? A gente já passou por uma sequência de aulas, já vimos o que é arranjo, combinação, permutação, a gente já viu o princípio fundamental da contagem, já vimos o que são os termos binomiais no binômio de Newton e hoje a gente vai ver o nosso triângulo de Pascal. Lembra que eu já te falei em algumas aulas que tudo que tem o nome de alguém na matemática pode ter certeza que é importante e é muito interessante de saber, como outras coisas na matemática, mas essa daí vão te cobrar na prova, né? O que eu vim aqui mostrar para vocês? Eu vou mostrar todas as propriedades que vêm junto com essa parte. Antes disso, eu gostaria de te pedir, se tu puder deixar teu like, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, botar aqui nos comentários. E se caso tu ainda não for inscrito no canal, peço que tu te inscreva, que é muito importante para mim, que eu quero bater a meta dos 500 inscritos até o fim do ano e também, né, para ganhar mais visibilidade aqui na plataforma. Sem mais delongas, bora lá. Então, o que é, né, o triângulo de Pascal? O triângulo de Pascal, se tu te lembra do teu segundo ano, quando tu estudou matrizes, a gente pode basicamente dizer que o triângulo de Pascal é uma matriz, onde cada elemento dessa matriz ela é formada pelos números binomiais, certo? Em que a gente vai ter o quê? A gente vai ter o numerador. Cada número, lembra que o número binomial ele é escrito daquela forma de combinação, né? Então o que acontece? O n, que é o número superior, né, o que aparenta ser o numerador, ele vai sempre ocupar as linhas e o p ele vai ocupar as colunas. Lembrando que o n ele começa em 0, tá, pessoal? E os números binomiais, né, eles são descritos na mesma linha e de mesmo denominador, né, na mesma coluna. A gente também pode substituir esses números binomiais pelos seus respectivos valores, né? Normalmente a gente trabalha com números binomiais porque às vezes pode parecer mais fácil, tá bom? Então olha aqui, ó. Isso aqui é um triângulo de Pascal. Por que o nome é triângulo? Porque ele parece um triângulo retângulo, tá? Mas é só por isso que tem essa analogia com o triângulo de Pascal. Aqui a gente tem o que, ó? A nossa linha 0, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, até a nossa enésima linha. E aqui a gente vai ter, ó, coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4 e assim por diante, como a gente tinha visto no slide anterior. Aí tu olha esse aqui da esquerda, esse triângulo da esquerda, já toma um susto, né? Não te preocupa, tá bom? Dá uma olhada nas aulas anteriores de combinação e vê como que é essa nomenclatura aqui, referente às combinações, tá bom? Tu não vai ter problema. E aí, resolvendo cada uma delas, cada um desses coeficientes binomiais, tu consegue encontrar a tradução. Por exemplo, esse combinação de 0 a 0 é 1, combinação de 1 a 0 é 1, combinação de 1 a 1 é 1, e assim por diante, vai fazendo as substituições e tu consegue transformar este triângulo aqui neste daqui, tá bom? E aí tu vem, né? Tu olha aquilo ali, tá, beleza, senhor? Entendi. Mas como que eu posso fazer para não decorar como se constrói um triângulo de Pascal? A resposta é simples. Vamos entender como funciona. Então, para a gente construir o triângulo de Pascal, a gente precisa lembrar dessas 3 regrinhas. Se tu souber entender e conseguir lembrar dessas 3 regrinhas, tu nunca mais vai errar a construção do triângulo de Pascal. A primeira coisa diz o seguinte, ó. Quando a gente tiver os termos n0 a 0, esses termos vão ser sempre uns. Quem são esses termos? Esses termos são aqueles que se encontram na coluna 0, a primeira coluna da esquerda. Ó, para tu te recordar, ó, todos esses termos em que o denominador, ou p, é igual a 0. Então, todos esses termos vão ter o valor 1. Então, a primeira coluna é todas seguidas de 1. Já o nn são aqueles valores no final, o último elemento do teu triângulo de Pascal. Esses caras aqui, ó. Sempre quando o teu valor do numerador e denominador forem iguais, ó, eles são todos iguais a 1.
Então aqui tu já conseguiu montar um triângulo de respeito. Aí agora vamos entender como é que a gente faz o miolo desse, né, o meio desse triângulo de Pascal. Então o que que acontece? Ó? Cada elemento no triângulo, né, que não seja da coluna 0 e nem a última, ele vai ser igual à soma daquele que está na mesma coluna e linha anterior com o elemento que se situa à esquerda desse último. Essa se chama relação de Stiefel, que a gente viu na aula anterior. Aí tu me pergunta, beleza? Definição bonita, bem construída, mas eu não entendi isso. Concordo contigo. Se a gente só ler isso aqui, a gente não vai entender. Vamos ver um exemplo? Olha aqui, ó. Esse triângulo aqui, 3 elementos, certo? Então o que a gente tem? A linha 0, linha 2, linha 1. Construímos esses casos aqui sem problema. Vamos construir a próxima linha aqui embaixo. O que ele é? Ó? A soma do de cima e o seu logo à esquerda. Então esse aqui é o primeiro da coluna 0. E a gente tem aqui o último termo, 1 e 1. Então 1 mais 1, 2. Vamos para a próxima linha. Esse termo aqui, o que vai ser? Ó? Esses aqui são sempre uns. Então esse aqui vai ser a soma do logo acima dele à esquerda. 2 mais 1, 3. 1 mais 2, 3. Vamos para a próxima linha. 3 mais 1, 4. 3 mais 3, 6. 1 mais 3, 4. E assim por diante. A próxima linha que a gente vai fazer? O de cima mais o da esquerda. O de cima mais o da esquerda. E assim a gente consegue montar, ó, todo o nosso triângulo de Pascal. É uma forma da gente conseguir montar manualmente, certo? Dá uma olhada aqui, ó. O de cima mais o da esquerda. Ó, vamos ver esse aqui, ó. O de cima mais o da esquerda, o de cima mais o da esquerda, ó. O de cima mais o da esquerda. E assim por diante fica, né, o nosso triângulo bem construído. Mas a gente também tem algumas propriedades do triângulo de Pascal que nos ajudam a resolver alguns outros problemas, né, e não precisa ficar fazendo contas e nem nada. Essa primeira propriedade diz assim, ó, que em qualquer linha, dois números binomiais equidistantes dos extremos são iguais. Vamos traduzir do matemática para o português? Diz o seguinte, ó, em qualquer linha, tá? Linhas a gente entende. Dois números binomiais, também entendemos, são os números que fazem parte do triângulo de Pascal. Equidistantes. Se a gente já viu na nossa playlist de geometria, a gente conversa sobre isso. Equidistantes significa que estão à mesma distância. Então, dois números binomiais que estão à mesma distância dos extremos. Quem são os extremos? O valor, os uns aqui, né? Então, o que acontece? Eles vão ser sempre iguais. Ó, eu estou a uma distância desse extremo com 13, eu estou a uma distância desse extremo. A mesma distância dos extremos, então eles são iguais. O 4 está a uma distância do 1, e esse 4 está a uma distância do 1. Estão à mesma distância, são iguais. O 5 está a uma distância do 1, então esse 5 vai dar uma distância do 1. Esses termos são iguais, então a gente não precisa saber todos, a gente só precisa montar. Ó, se eu encontrar o 10, eu sei que o termo que vai estar à mesma distância, o 10 está a uma, duas distâncias. Então o próximo termo que vai ser igual ao 10 vai ser algo que está também a duas distâncias. Por exemplo, aqui, ó, o 6 está a uma, então esse 6 também tem que estar. Esse 15 está a duas distâncias do 1, então esse 15 também tem que estar a duas distâncias do 1. E assim a gente vai construindo sucessivamente. Essa é a primeira propriedade. Segunda propriedade, que é o teorema das linhas. O que ela diz? Que a soma dos elementos da enésima linha é igual a 2 na n. Não te assusta de novo, a gente vai traduzir. A soma dos elementos da enésima linha, quer dizer, de qualquer linha, vai ser sempre 2 elevado na n, onde esse n é a linha. Por exemplo, aqui a linha 0. 2 elevado na 0 é 1. Linha 1, 1 mais 1 é 2, isso é igual a 2 elevado na 1. Linha 3, linha 2, desculpem. 2 elevado na 2 é 4. 2 mais 1 mais 1. Linha 3, 2 elevado na 3 é 8. 3 mais 3 mais 1 mais 1. 8. 2 elevado na 4, 16. 1 mais 4 mais 6 mais 4 mais 1. Então, com isso, a gente consegue ver que a soma dos elementos das linhas é sempre 2 elevado ao número da linha.
Aqui tem, né, uma justificativa com a soma dos termos binomiais. Agora aqui na penúltima propriedade diz o seguinte, ó. Esse agora é o teorema das colunas, que diz assim, a soma dos elementos de qualquer coluna, do primeiro elemento até qualquer um, é igual à soma de todos, situado acima, e o próximo logo à direita, imediatamente abaixo. Vamos traduzir de novo? Olha aqui, ó. Se eu pegar 1, 2, 3, 4, 5 e 6, se eu somar todos eles, o próximo abaixo à direita, 21, vai bater, ó. 20 mais 10, 30, mais 4, 34, mais 1, 35. 15 mais 5, 20, mais 1, 21. 1, 2, 3, 4, 5. Posso parar aqui, ó. O próximo elemento à direita, 5. Então essa propriedade vai valer. Se eu somar os elementos das colunas e parar onde eu quiser, a soma deles vai ser o próximo abaixo à direita. Tá bom? E a última propriedade do triângulo de Pascal diz o seguinte, ó. Esse é o teorema das diagonais, que a soma dos elementos situados na mesma diagonal, desde o primeiro elemento da coluna até qualquer elemento que tu quiser, vai ser exatamente o valor exatamente abaixo dessa soma. Então olha aqui, ó. Eu peguei esse exemplo, ó. Opa, desculpem. Peguei esse exemplo. 1 mais 3 mais 6 mais 10 mais 15. Pelo teorema diz que a soma de todos esses elementos vai ser igual ao próximo que está logo abaixo. Então, 15 mais 10, 25, mais 6, 31, mais 3, 34, mais 1, 35. Isso vai acontecer com todos, quer ver? Ó? Dá uma olhada aqui comigo. Ó. 1 mais 1 mais 1, 3. 1 mais 5, 6. 5 mais 15, o que a gente vai ter? Assim por diante. Mas os elementos da diagonal, né? Desde o primeiro até o último. Tem que sempre começar aqui no primeiro. Então, 5 mais 15 mais 5, 20 mais 1, 21. Olha aqui, ó. Se a gente for pegar ó, esse daqui, ó. 6 mais 1, 7. Tá certo? Então, essas são as propriedades do triângulo de Pascal e como a gente constrói ele com o nosso teorema binomial. Qualquer dúvida que tu tenha ficado na hora que eu estava explicando, deixa aqui nos comentários que eu te ajudo. Nos vemos na próxima aula. Tchau!